Porteira aberta, meus amigos, vamos começando mais um episódio do podcast do Patrone, espaço para falar sobre os assuntos ligados ao agro com quem entende. Hoje eu começo o programa com uma pergunta para você que está me ouvindo. Você conhece a história da sua família? Já parou para pensar no que os seus pais, os seus avós vivenciaram, enfrentaram ao longo da vida e de que maneira isso pôde ter contribuído para que você se tornasse quem é hoje? Olha, o nosso convidado não só fez isso, como fala com paixão das histórias, lembranças e do legado que ele herdou. Nome de destaque na pecuária, com presença ativa nas discussões a respeito do futuro do setor e atual superintendente do Senar Mato Grosso, o Francisco Olavo Pugliese de Castro faz questão de ser chamado como Chico e revela por que tem tanto orgulho disso neste bate-papo que está muito legal e começa agora. Filho e neto de pecuaristas, ele deixou o estado de São Paulo ainda criança para acompanhar os desafios dos pais na fazenda em Rondonópolis, numa época em que a realidade da agropecuária em Mato Grosso era muito diferente da atual. Entre frustrações e mudanças de projetos, o foco voltou-se para o melhoramento genético da raça Nelore, e foi nesta empreitada que a fazenda Pauliceia ganhou fama no Brasil e no mundo, com o nascimento de um animal no início da década de 1990 que viria a se tornar uma lenda das pistas em exposições e um ícone da transferência genética, o famoso e respeitado Panagpur. Testemunha ativa deste capítulo marcante da pecuária brasileira, o Chico da Pauliceia relembra os bastidores daquela época e explica por que decidiu mudar os rumos da propriedade, que hoje tem apostado na engorda de animais em confinamento. Francisco Olavo Pugliese de Castro, Chico da Pauliceia, Chico Panagpur. Que prazer recebê-lo. Aliás, cara, finalmente a gente conseguiu um horário para esse bate-papo. Já está agendado faz tempo, mas eu sei que a agenda está tumultuada, né? Tem muito trabalho para fazer e conciliar as datas realmente fica um pouco difícil. Mas finalmente estamos aqui, vamos poder prosear. Que bom falar contigo, tudo bem? Ô, Patrone, eu que o diga, rapaz. Muito bom falar com você. Você sabe que eu sou seu fã do teu trabalho, de longa data. Sei que você é um cara dedicado e ama o que faz. E, cara, a vida é corrida para nós dois, né? Mas uma hora ia dar certo e deu certo. E Deus fala assim, tudo dá certo na hora certa, né? Então agora é a hora certa e tô com o maior prazer de estar aqui contigo. Legal, cara. Você disse tudo, né? A coisa dá certo na hora que dá certo, é aí que realmente funciona. Também tô bastante feliz. Vou dizer aqui, cara, que acho que você nem lembra da primeira vez que eu te entrevistei. Aliás, vou lançar esse desafio. Você lembra qual foi a primeira vez que a gente conversou? Moço, você vai me apertar logo no começo, sim. Eu não lembro, Patrone. Eu lembro que eu te conheço longa data, de outros trabalhos que você já desenvolveu, como sempre, muito competente. Mas realmente eu não lembro. Deve ser alguma coisa que envolve leilão ou Panagpur. Exatamente, envolve leilão, cara. Eu também não vou recordar a data, tá? Minha memória também não tá tão boa assim, mas foi num leilão que vocês realizaram aqui. Eu acho que foi na Expo Agro já, aqui em Cuiabá, mas faz bastante tempo, hein? Foi, a gente realizou algumas edições do leilão AL Pauliceia, que era um dos maiores leilões do estado do Mato Grosso, um dos maiores do Brasil. Nós realizamos em Cuiabá, 2008 e 2009, 2 edições na Expo Agro, né? Pra gente foi muita felicidade, foi muito bom estar em Cuiabá e poder mostrar o nosso trabalho aí na capital. Nós realizamos ao total 15 leilões Pauliceia, AL Pauliceia. Desses 15, a maioria foi no Parque de Exposição de Rondonópolis, 2 foram no Parque de Exposição de Cuiabá e 2010 para frente, até 2015, foi na fazenda, foi em casa. Aí ele saiu do Parque de Exposição de Cuiabá da Expo Agro para vir direto para a Fazenda Pauliceia. Foi exatamente nessa data aí, se eu não me recordo se foi 2008 ou 2009, eu morava ainda em Campo Grande, a gente veio para cá para acompanhar o leilão, né, fazer aqueles bastidores do leilão, ali que a gente bateu um papo muito rápido. Eu estava começando ainda a carreira, né, você já era pecuarista aí de sucesso e vamos botar essa prosa em dia agora, Chico, mas eu queria começar, antes da gente contar um pouquinho da história da Fazenda, eu queria contar um pouquinho da tua história, quem é o Chico da Pauliceia, ou melhor, o Francisco Olavo Pugliese de Castro, né? Como começou a tua trajetória no setor? Resgatando um pouquinho lá da tua infância. Você não é mato-grossense de nascimento, claro, é mato-grossense de coração, né? Tá em Rondonópolis praticamente a vida toda, mas é do estado de São Paulo, né? Exatamente. Na verdade, a única pessoa que me chamava de Francisco Olavo
era minha mãe. E quando estava brava comigo, né? Então, era Chico mesmo. Mas a minha história, cara, começa em Barretos, no dia 16 de outubro de 1971. Eu fui em Barretos para nascer e fui morar em Guaíra, que na verdade meu pai e minha mãe moravam em Guaíra, uma cidade perto de Barretos. A família da minha mãe e do meu pai daquela região, a família da minha mãe inteirinha de Guaíra. Até hoje eu tenho primos queridos, tias queridas lá. E com 5 anos de idade, cara, tem um fato que compensa rememorar. Meu avô comprou a fazenda Paulicéia em 1961. Eu vou te falar, estou contando essa história para te mostrar por que eu cheguei aqui. E em 1973, numa viagem de Rondonópolis para Guaíra, ele se acidentou e faleceu, ele e minha avó. E meus pais, meus tios ficaram por decidir o que fazer, né? Tinha patrimônio em São Paulo e no Mato Grosso, e ficou determinado que meu pai e minha mãe viriam para o Mato Grosso. Então eu estou no Mato Grosso porque meu avô e minha avó, meu avô Chico Pugliese e minha avó Jovina Pugliese, sofreram um acidente, vieram a falecer, e essa história me trouxe para cá, uma história que foi triste, e meus pais tiveram que vir tocar a Fazenda Paulicéia. Então, em 1975, nós viemos para cá. Meu pai, no início, montou, como Rondonópolis não tinha um aporte de escola para minha irmã estudar na faculdade, que ela era mais velha que eu, ele montou um apartamento em Campo Grande, mas minha história foi sempre em Rondonópolis, né? Eu vim para cá e desde então construí minha vida na cidade de Rondonópolis até os 15 anos, depois voltei para São Paulo. Mas esse é um fato relevante, olha, nada acontece por acaso, né, Patrone? Então, de uma história muito triste, e estou eu aqui, vivendo uma vida que eu considero bem bacana, num estado que eu considero meu. A minha raiz hoje é aqui, não tem para onde voltar. Meus filhos nasceram aqui, eu casei aqui, então estou muito feliz aqui no Mato Grosso. Interessante, cara. Como você disse, uma história triste que originou uma outra história construída em Mato Grosso. Para falar rapidamente, né, relembrar um pouquinho do seu avô, ele já era pecuarista, já investia em seleção na época? Exatamente. Meu avô, ele era filho de italianos, né? Meu bisavô e minha bisavó vieram da Itália, é o nono e a nona, né? E Ana Pugliese e Giuseppe Pugliese. Meu avô foi o primeiro filho que nasceu no Brasil. E eles foram para a região de Guaíra, começaram a construir a vida, quando lá era um sertão ainda, né? Um lugar bem ermo. E meu avô muito dedicado. Quando ele faleceu, eu tinha 2 anos, né? Só que eu cresci com a minha mãe contando as histórias dele. Então, e era meio unanimidade em Guaíra e na minha família, o tanto que meu avô era uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava muito os outros. E ele resolveu comprar uma área em Rondonópolis. Ele montou um comércio em Guaíra, lá uns secos e molhados. Depois ele comprou uma fazenda em Guaíra, uma área, e desenvolveu um trabalho, plantar, criar gado. E num determinado momento, uns sobrinhos dele, que na verdade sobrinhos da minha avó, que vieram para Mato Grosso comprar terra, e meu avô se interessou. Aquele sangue de pioneiro, sabe, de italiano. E ele se interessou e veio para Rondonópolis e comprou a fazenda que hoje é a Fazenda Paulicéia. No início a fazenda era chamada Fazenda 1200, que era referência ao número de alqueires que ela tinha, né? Na ocasião, ele não mudou para Rondonópolis, ele não fez como tantos outros fizeram, né? Ele vinha para Rondonópolis direto para tocar a fazenda, mas ele morava em Guaíra e tinha as coisas em Guaíra. Mas ele é muito querido. As histórias do meu avô são histórias lindíssimas e ficou gravado assim na minha memória. Quando eu nasci, né, o Chico, minha família não tem muita inspiração para pôr nome nas pessoas, não. Tem um monte de Francisco, você entendeu? Então tem o Francisco principal, que é o meu avô, né? E depois ele tem um filho que chama Francisco, que é meu tio. Aí o outro tio meu, que é o menino, tem um outro filho que chama Francisco, que é o neto. Aí eu chamo Francisco, é um monte de Francisco. Só que o Chico era meu avô, era o Chico Pugliese. Então, quando o filho dele nasceu, que ele pôs o nome de Francisco, virou Quito. Quando o meu primo nasceu, que pôs o nome de Francisco, como ele era neto, virou Neto. Netinho. E aí, quando eu nasci, eu era o Francisco Olavo. Eu não era o Chico, né? Porque Chico era meu avô. Então não dava para me chamar de Chico, sendo que tinha uma autoridade na família que chamava Chico, né? E aí
Meu avô morreu, eu tinha 2 anos. Minha mãe que me contava essa história, meus pais já não são vivos mais. Minha mãe me contava que daí meu pai começou a me chamar de Chico. E minha mãe chegou pro meu pai e falou assim, olha, eu não gostaria que o Francisco Olavo fosse chamado de Chico, porque Chico era meu pai. Italiano, você sabe como é que é? Aquele cara que põe todo mundo debaixo da asa, assim, e cuida da família inteira, né? Então, meu Chico era meu pai, então vou ficar lembrando meu pai e tal. Aí o meu pai disse para minha mãe, olha, eu vou chamar ele de Chico, porque se ele for metade do homem que seu pai foi, ele já vai ser um grande homem. E aí eu comecei a ser chamado de Chico, no começo era Chiquinho, o Francisco mais novo sou eu, né? Então, Francisco tem um monte na família, mas Chico só tem meu avô, que é o mais velho, e eu que sou o mais novo. Então é isso, meu avô, muito marcante a história dele na nossa família. Cara, que legal e que responsabilidade, né? Herdar, então, o nome Chico, para você significa uma responsabilidade, né? Como seu pai já disse à sua mãe, né? Na época, se ele for metade do que foi seu avô, realmente tá tudo bem, né? E tenho certeza que seu avô lá do céu tá acompanhando e orgulhoso da tua história, Chico. Agora, vamos lá. Aí seu avô comprou a fazenda Paulicéia e mexia com o que na época ali? O pouco tempo que ele pôde ficar à frente da fazenda antes de acontecer o fato triste da família e só seus pais e vocês terem que mudar aí para Rondonópolis. Então, na década de 60, esses mesmos sobrinhos, né, um sobrinho dele que veio para cá comprar terra também, começou a criar um gado Nelore, lá na região de Barretos. Virou até uma fazenda muito conhecida, o sobrinho dele chama Nené Figueiredo. Esse sobrinho dele, que ele gostava muito, convenceu ele de criar a Nelore lá em Guaíra. E ele começou a criar Nelore. Quando ele comprou a fazenda aqui no Mato Grosso, obviamente ele tinha que abrir, era outra época, tinha incentivos para abrir a área. E o intuito dele era trazer touro Nelore para vender aqui. Era mexer com pecuária de corte e aproveitar a genética que ele fazia em São Paulo e trazer para vender no Mato Grosso na década de 60. Então a ideia do meu avô era mexer com pecuária já, né? Ele, apesar de ele ter uma parte de agricultura lá em São Paulo, ele gostava muito de pecuária, já gostava de Nelore, tinha uma visão já muito ampla nesse sentido. Mas não deu tempo dele desenvolver o que ele queria aqui, né? Porque quando ele faleceu, a fazenda ainda estava por abrir uma grande parte. Interessante. E aí você vivenciou essa infância, viveu sua infância já em contato com a fazenda diretamente aí em Rondonópolis, né? E aí foi esse período de transformação da fazenda Paulicéia, já sob comando dos seus pais. Como é que foi isso, Chico? Meu pai falava que ele pegou a principal parte do osso, né? Ele falou assim, ó, principal, na hora que distribuiu a coisa aí, o osso caiu para mim. Então, o que acontece? Meu avô, naquela época, era roça de toco, né? Desmatava no machado e dava a terra de ameia para alguém plantar arroz, e a pessoa plantava arroz fazendo a roça de toco, e para depois jogar o capim. Meu pai chegou, meu pai teve que destocar, né? Então, destocar é pior do que desmatar naquela época, né? Gente, estou falando de 60 anos atrás, né? 50 anos atrás. Mas aí o grande boom da fazenda mesmo foi na gestão do meu pai. Ele pegou a fazenda e fez ela ser a fazenda que é, o nome que é, Fazenda Paulicéia. E aí teve uma aderência da vontade do meu avô com a vontade do meu pai, porque na verdade meu pai era o genro. Meu pai não era o filho. O filho era minha mãe. Mas meu pai gostou muito de criar gado Nelore, vacas Nelore. Então, quando meu avô faleceu, meu avô tinha um plantel Nelore no estado de São Paulo. Meu pai foi dividido em 3 partes, que eram 3 herdeiros. Minha mãe ficou com 1/3. E meu pai comprou 1/3 de um cunhado dele, de um irmão da minha mãe. E 2/3 do gado do meu avô veio para Rondonópolis. Ele trouxe para Rondonópolis as vacas Nelore PO, e começou a criar Nelore PO aqui na Fazenda Paulicéia em 1976. Meu avô criava em Guaíra com o sufixo Pontal, a fazenda do meu avô era Pontal. Por isso, a mãe do Panaguipur, ela chama Angra do Pontal, porque ela era oriunda do criatório do meu avô Chico Pugliese. Aí, quando o plantel chegou para cá, meu pai passou a criar como A.L. Paulicéia. Então, o Panaguipur chama Panaguipur, A.L. Paulicéia por causa disso. E aí, meu pai, todas as intempéries que um desbravador pioneiro passou, e quem é desbravador pioneiro sabe o que eu estou falando, meu pai passou, né? Meu pai plantou arroz, quebrou com arroz, ficou devendo, fez securitização. A vida não foi fácil, de jeito nenhum.
Mas no final das contas, o sonho dele do Nelore fez com que impulsionasse o nome da fazenda, impulsionasse a genética produzida aqui, e no final ele venceu no sonho que eu falo que a diferença do gênio pro louco é que o gênio é o louco que deu certo, você entendeu? Que meu pai foi chamado de louco a vida inteira. Depois que o Panaguipur nasceu e o Panaguipur virou o que virou, aí meu pai virou gênio. Então, se não tivesse nascido o Panaguipur, se o Nelore não tivesse dado certo, meu pai tinha sido louco. Mas a loucura dele era a vontade de realizar um desejo infreável, assim, de melhorar a raça Nelore e de realizar dentro disso aí, entendeu? É impressionante, viu, Patrônio? Ah, cara, que legal ouvir esse depoimento, né, esse relato. E é legal, assim, quando a gente tem espaço para conversar sobre isso, Chico, porque, assim, a gente realmente conhece as histórias das pessoas, né, que alcançaram sucesso ou que estão alcançando sucesso, né, como é o caso da família de vocês, né, o Panaguipur, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele com mais detalhes, né, para que todo mundo possa conhecer essa história, uma história emblemática, né, um mito da pecuária, o Panaguipur, e você vai logo mais explicar por quê. E o seu pai, né, ele, seu saudoso pai, também escreveu esse nome de sucesso, né, por conta da seleção e por conta do investimento em genética, e agora você trazendo nesses bastidores aí de como foi essa história, né, resumidamente, né, ou seja, muitos desafios, inclusive desafios de como as pessoas viam, né, esse investimento naquela época. O que você lembra da tua infância, da tua adolescência, enxergando isso, vivenciando essa aposta, os desafios que não foram vencidos? O que você se lembra disso, daquele momento, Chico? Patrone, eu tenho que agradecer muito as pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida. A gente é a somatória das coisas que acontecem com a gente e principalmente das pessoas que influenciam a gente. Então, eu sou muito grato a Deus por ter nascido filho do meu pai e filho da minha mãe. Com a minha mãe eu aprendi a religião, amar o próximo, amar a Deus, amor a Jesus Cristo incondicionalmente. Com meu pai eu aprendi ser honesto, sério, um homem de palavra, ter hombridade. Então, a gente tem a gente é formado por esses tipos de pessoas que influenciam. Então, óbvio que tenho amigos que me influenciaram, tios, primos, e todos, cara, tive uma infância muito legal, uma juventude muito legal. Difícil, mas legal, né? Porque eu cheguei aqui em Rondonópolis, eu era um cara do coração bom, sabe? Aquele cara assim que tudo tá bom. Mas eu sabia que a minha mãe estava sofrendo, porque imagina minha mãe largar com 37, 38 anos, largar uma vida inteira para vir para o Mato Grosso, numa floresta, morar na fazenda. Então, para minha mãe foi muito doído. Então, eu percebia que tinha dificuldade, tinha sofrimento. Mas, cara, eu entregava para Deus, eu via minha mãe com muita religiosidade e também entendia que resiliência, né? Se é isso que a gente tem que passar, é isso que a gente tem que passar. Vamos fazer disso um lugar legal, uma coisa boa, dentro do possível. E foi feito, né? Eu lembro com muita alegria tudo que eu passei aqui na fazenda. Então eu vim aqui para a fazenda, era a casa simples, não tinha forro, a gente dormia e ficava vendo os ratos passar nas vigas, né, rapaz? E aí eu vi transformar tudo. Em 60 anos isso aqui foi transformado com suor, com dedicação, com sonho. E eu achava bom, acordava cedo, estudar. No começo meu pai tirava leite, o caminhão de leite passava aqui na fazenda 5 horas da manhã para pegar os tambores. Então eu montava no caminhão e ia para Rondonópolis estudar na escola, né? Eu estudava no 13 de junho, depois no Sagrado Coração de Jesus. E aí meu pai falava pro motorista, né? É para carregar ele na cabine. Aí eu entrava na cabine, aí no primeira parada do caminhão para pegar outro tambor de leite no vizinho, eu já pulava para a carroceria, né? Então, meu pai achava que eu ia na cabine, né? Só que eu ia só na carroceria. Feliz da vida. E aí, naquela época, depois o próprio caminhão devolvia os tambores, né? Ele levava o tambor com leite de manhã cedo e meio-dia ele voltava fazendo a rota devolvendo os tambores, porque os tambores precisavam ser usados, né? E eu voltava com ele nesse trecho aí. Depois meu pai achou que estava sendo muito desgastante para mim,
Aí ele comprou uma casa na cidade e pôs eu para morar sozinho com uma funcionária. Quer dizer, eu não sei que eu era pior, né? Se era morar sozinho na cidade ou se era vir no caminhão de leite. Porque o caminhão de leite para mim era diversão, pô. Então, cara, eu tinha assim a vida cavalo, trator, trabalhar de vaqueiro, trabalhar no trator, tudo que tinha aqui eu me envolvia, né? Fui aquele cara que videogame não fez parte da minha vida, assim, entendeu? Passou bem longe da minha vida. Videogame meu aqui era tudo que tinha na fazenda, né? Era tudo diversão, cara. Apartava os bezerros à tarde, os bezerros das vacas leiteiras, apartava para dormir no curral. Acabava de apartar os bezerros, eu entrava para dentro do curral com laço e ia laçar bezerro. Era videogame para mim, né? Era a minha diversão. Então, uma coisa é você achar que a vida é dura, aí ela vai ser mais dura do que realmente é. E outra coisa é você entender que aquilo lá você tem que passar e fazer uma diversão sobre tudo que você está vivendo. Porque, patrônio, ninguém está na Terra de férias eternas. A Terra é lugar de trabalho, é lugar de dedicação, é lugar de melhoramento espiritual, de melhoramento pessoal. Nós não estamos aqui para ficar deitado na rede olhando as nuvens passar. Exatamente, Chico. Concordo totalmente com o que você disse. E queria já te perguntar, você desde sempre, desde criança, vendo essa movimentação na fazenda, o trabalho realizado, você sempre quis ser pecuarista? Essa era a sua meta? Desde quando na tua vida isso? Reza a lenda, eu era bem novo, né? Então, quem morava em Guaíra passava férias no Guarujá. Então, o Guarujá, naquela época, Praia da Enseada, era um lugar ermo, né? Tudo de terra. Meu pai tinha uma daquelas C10, F100. A gente ia, viajava tudo atrás. Mas, assim, pelo amor de Deus, a gente como é que fala? Sobrevivente, né? E aí, com 3 anos de idade, minha mãe conta que a gente viajava para o Guarujá. Nessa viagem especificamente, perguntaram o que você quer ser quando crescer, né? Então, reza a lenda que eu falei assim, eu quero ser peão de boiadeiro. Aí, então, eu já queria ser, desde pequeno, mexer com boiada, né? E aí, para eu ser um peão de boiadeiro, mas estudar, então eu resolvi ser veterinário, né? Que é um peão de boiadeiro que é um profissional que vive na fazenda, né? Um veterinário de grandes animais, obviamente. Então, eu pautei minha vida, cara, eu sabia desde sempre que eu ia chegar com 15 anos de idade, meu pai ia mandar eu para Ribeirão Preto para estudar. Eu fui criado ouvindo isso. Quando você fizer 15 anos, você vai embora. Quando você fizer 15 anos, você vai embora. E desde sempre eu sabia que eu ia ser veterinário. Tudo se cumpriu. Quando eu fiz 15 anos, eu fui para Ribeirão Preto. Quando eu fiz 18 anos, eu passei na Faculdade de Medicina Veterinária e virei veterinário. Fiz especialização em reprodução de fêmea bovina, transferência de embriões. Fiz uma especialização em andrologia, com o professor Rubens Paz de Arruda, que foi meu professor, o Ed Hoffman, que é a parte de fêmea, reprodução de fêmeas também, foi meu... E o Celso Medeiros, falecido Celso Medeiros, gente boa, foi meu orientador na Fazenda São Pedro, em Sorocaba. São pessoas que marcaram minha vida, por isso que eu estou citando, né? Na verdade, várias pessoas marcaram, mas nesse capítulo que eu estou contando foram eles. E aí, patrone, eu vim para cá e comecei a trabalhar de veterinário em Rondonópolis. Cheguei aqui em 1996, né? Formei em 94, 95 eu fiz estágio na Fazenda São Pedro, em Sorocaba. Em 96 eu vim trabalhar de veterinário, trabalhei de veterinário aqui para o meu pai e prestava serviço para terceiros também. Legal, cara, é legal isso aí, né, de você já ter um direcionamento desde muito novo, de um plano já traçado dentro da família e, claro, com os teus objetivos aí principalmente, desenhar essa história, né, buscar esse conhecimento, se capacitar, fazer especialização já na área que você sabia que iria aplicar, passar por estágio em outra propriedade e aí implicar o conhecimento adquirido já na fazenda da família, né. E aí eu queria que você já falasse um pouquinho desse momento e já começasse a falar do Panagpur, né, que a gente já está falando sobre inseminação, sobre genética, sobre melhoramento, né? Vamos fundir esses dois assuntos, então. Meu pai era um autodidata, aonde ele ia, ele procurava aprender. Na verdade, ele buscou a vida inteira conhecimento, né? Então, por exemplo, ele ia para a Embrapa Gado de Corte, lá em Campo Grande. A gente ia lá, passava 2 dias na Embrapa lá, eu ia com ele. E meu pai ia aprendendo e começou a ir nas exposições. Então, em 1985, nós estávamos em Uberaba. Eu frequento Uberaba desde essa época, né? Desde essa época eu vou em Uberaba todo ano. Aí tinha um campeonato lá, o campeonato
de touros. E o grande campeão foi um touro chamado Hansur, e o reservado grande campeão foi um touro chamado Ludi de Garça. E meu pai gostou desse touro demais, e ele falou, vou usar esse touro, e comprou 300 doses do Ludi. Eu lembro, naquela época 300 doses era muita dose. E ele veio aqui na fazenda e inseminou de Ludi, assim, indiscriminadamente, não teve um acasalamento. Falou, vamos usar todas essas doses aí. E na ocasião, nasceu uma bezerra muito boa, muito boa. Essa bezerra virou uma vaca premiada, uma novilha premiada, depois virou uma vaca premiada, chamada Malunga L. Pauliceia. E meu pai, quando nasceu a primeira leva de filhos do Ludi, meu pai fez a análise dele e falou assim, agora eu vou começar a utilizar novamente nas vacas que deram certo, né? E a vaca que deu mais certo foi na vaca de registro, a S6000, que era a Angra do Pontal. Então meu pai falou, então essa bezerra aqui, que é a melhor bezerra de todas, é filha da Angra do Pontal que o Ludi é. Então vamos repetir o Ludi nessa vaca. E aí foi feito o acasalamento novamente da Angra do Pontal com o Ludi de Garça. E no dia 18 de agosto de 1990 nasceu o Panaguipur, aqui na Fazenda Pauliceia. E aí começa essa história, né? Na ocasião, sempre tem isso, né? Na ocasião, meu pai estava no velório da mãe dele. E aí tocou o telefone lá em Araçatuba e o gerente da fazenda, o finado Tunico, seu Antônio, nasceu um bezerro aqui, mais diferente de tudo que eu já vi. Aí meu pai falou, não, então você cuida dele aí, da bezerrada, quando eu chegar aí eu quero ver ele. Nós ficamos por lá. Eu já estava na faculdade, quando meu pai veio para Rondonópolis de novo, eu vim com ele, era férias, e aí o Tunico fechou os bezerros do curral, aí ele fechou 100 bezerros, né? Acha o bezerro aí no meio. Meu pai falou, mas aí é covardia, porque o bezerro era bem diferente. Ele era bem maior, bem mais grosso, mais costeludo, mais comprido, tinha mais couro. Então, assim, meu pai começou a chamar ele de bezerrão, né? Era o bezerrão. Então, no começo, Panaguipur foi chamado de bezerrão. Meu pai pegou esse bezerrão e começou a tratar dele, a criar, a cuidar e acreditar. E a primeira exposição que ele foi, com 8 meses, foi em Barretos. Até um grande amigo meu, doutor Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, o Arnaldinho, julgou ele lá em Barretos com 8 meses de idade. Ele foi campeão lá e foi campeão frigorífico, se eu não me engano. E todo mundo começou a ficar impressionado com aquele bezerro, né? E meu pai mais ainda. Daí para frente, meu pai fez a carreira do Panaguipur nas pistas, mas teve um hiato. Quando ele tinha 20 meses, ele pegou um fungo no corpo inteiro. O fungo começou pelo rabo e começou a cair os pelos todos e não tinha como curar isso aí. Meu pai chamou até dermatologista para ver, tomava remédio humano, tomava remédio veterinário e só piorava. E aí ele ficou um ano sem ir nas pistas porque não tinha condição, ele estava perdendo os pelos, entendeu? Era um drama, rapaz. E aí um dia veio um amigo dele aqui e falou, cara, você já plantou algodão na vida? Meu pai falou, já plantei algodão lá em São Paulo. Ele falou, tem um fungicida que chama Captan. Pega esse fungicida de algodão aí, dilui ele, portanto, assim, e pulveriza no Panaguipur. Eu não sei quem foi mais louco, se foi o cara que falou para pulverizar o Panaguipur ou se foi meu pai que pulverizou o Panaguipur, entendeu? Então, ele diluiu lá, obviamente, numa porcentagem que não era, que não seria um veneno, né? E pulverizou o Panaguipur com esse herbicida, né? Com esse fungicida, perdão. E o Panaguipur curou. Depois que ele curou, ele voltou para as pistas. Aí ele voltou já sendo campeão e grande campeão nas exposições do Mato Grosso. E ele foi para Uberaba. E lá em Uberaba, em 1993... Então, primeiro na Expoinel, em 93 na Expoinel, que é a Exposição Internacional do Nelore. Ele foi campeão touro jovem. Aí, na Exposebu, ele foi campeão touro jovem também. E ele já ficou lá. Foi contratado pela Nova Índia. Foi contratado pela Nova Índia. E aí começou a história dele. O Panaguipur foi muito combatido, porque
as coisas não acontecem fáceis, né? Quando uma pessoa começa a fazer sucesso, alguma coisa começa a dar certo, sempre tem alguma energia, alguma força que te impede ou que quer te impedir. E meu pai lutou contra tudo e contra todos no começo, os negacionistas ou negativistas, e o Panaguipur virou o que virou, né? Aí começou a nascer os filhos dele, depois que começou a nascer os filhos deles, aí foi incontestável, né? Então, porque contra fatos não há argumentos. Eu posso falar que o Panaguipur é isso, aquilo outro, é o melhor, só que a hora que nasce o filho é que é a prova final. Então, quando começou a nascerem os filhos do Panaguipur no Brasil inteiro, aí o pessoal parou, o pessoal do contra parou de falar e falou, não, realmente o touro é bom. Em 1997, para você ter ideia, ele fez o grande campeão, o filho dele foi grande campeão da Expo Zebu e uma filha grande campeã da Expo Zebu. Isso aí era inédito, né? Na mesma exposição, filho do mesmo touro. Naquela época não era tão fácil fazer, obviamente que não era inédito, mas não era tão fácil fazer um touro ainda que não era do eixo da Meca do Nelore, um touro que era do Mato Grosso, de Rondonópolis, e o grande campeão foi o Egipan LR do Vale, e a grande campeã foi a Ellen da Terra Boa. Aí quando o grande campeão da Expo Zebu, filho do Panaguipur, a grande campeã da Expo Zebu, filho do Panaguipur, quem é esse Panaguipur? Aí o mundo inteiro do Nelore, obviamente, ficou conhecendo o Panaguipur. Depois ele fez vários grandes campeonatos lá em Uberaba, vários. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Qualidade e credibilidade. Na era da informação e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinmetz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. É uma história de muito sucesso, até quem não conhece, né? Basta digitar ali no Google Panaguipur que vai ter uma série de reportagens, né? De histórias, de citações sobre esse mito do Nelore, né? Eu vou resumir alguns pontos aqui, você me corrija se eu estiver errado, porque eu vi na galeria, o Chico tá gravando agora, gente, no escritório dele na fazenda, e me mostrou antes do início da entrevista, eu perdi a conta do número de troféus que tem ali de exposições. Então vou resumir alguma coisa relacionada ao Panaguipur aqui. Pentacampeão da Expo Zebu, hexacampeão brasileiro no ranking da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, ABCZ, e tá lá como conhecido e admirado mundialmente pelos criadores de zebu. Eu acho que eu resumi bem aí a quantidade de títulos, que eu certamente tem muito mais, você já citou outros aqui, mas realmente é uma lenda da pecuária, né, Chico? Ele levou o nome de Rondonópolis para a América do Sul inteira, né? Venezuela, Bolívia, Paraguai, Uruguai. A gente foi recepcionado em vários lugares, sem contar no Brasil. O Brasil nem se fala, né? Foi do Oiapoque ao Chuí. Fizemos grandes amigos, temos grandes amigos. Sou muito feliz com as amizades que eu construí, sólidas no Nelore até hoje. Aonde eu vou no Brasil, Patrone, aonde eu vou, do Rio Grande do Sul até Salvador, Belém do Pará, eu tenho um amigo nelorista que já participou de leilão comigo ou que eu já participei de leilão com ele. É impressionante essa rede de amizade que o Nelore proporciona e que o Panaguipur proporcionou para nós, né? Isso realmente foi o grande ganho que eu acho. Teve ganhos financeiros? Teve. Eu falo que o grande ganho financeiro do Panaguipur é que ajudou a pagar as contas do meu pai. E daí, depois que pagou as contas, aí meu pai deixou de ser o louco e virou o gênio. Mas o maior ganho mesmo foi
o ganho dos amigos, né? Da família, conhecimento. Eu falo assim, ó, eu conheci o Brasil inteiro através de leilão e exposição. Tem lugar que o cara fala assim, você conhece, por exemplo, você conhece Vitória? Conheço. Tem o tal lugar lá em Vitória, assim, ó, rapaz, lá em Vitória eu conheço só o hotel e o parque de exposição. Eu fui lá já umas 10 vezes. Tenho grandes amigos lá, Heraldo Serrão, Emanuel Serrão, vixe, vários. Mas era assim, eu ia pro hotel, do hotel pro leilão, do leilão pra exposição, da exposição pro aeroporto, do aeroporto pra casa. Mas eu fiz isso em vários lugares. Ou seja, conhece vários aeroportos e vários hotéis no país inteiro aí. E vários parques de exposições. Aí que eu e vários parques de exposição, maravilha. Ô Chico, vamos só explicar brevemente aqui, né? Ainda para pegar esse gancho do Panagpur, falando em genética, por que chama tanta atenção um animal como ele foi? Por que desperta tanto interesse? E eu queria que você explicasse essa relação, né, da genética de um exemplar como foi o Panagpur, a importância disso para a raça Nelore. Patrone, o melhoramento genético, ele tem um objetivo, né? Então, melhoramento genético para o gado de leite é produzir mais leite. Mas não é só produzir mais leite. Você tem que fazer a vaca produzir mais leite, mas ela tem que ser mais saudável, o leite tem que ter melhor qualidade, tem que ter uma série de quesitos envolvidos no processo. O Nelore, no início, Nelore POI, e no início da criação de Nelore, eles se preocupavam muito em fomentar a raça, as características raciais da raça Nelore, e em detrimento, às vezes, das características econômicas. Isso mudou já faz tempo, inclusive talvez o Panagpur foi um dos precursores disso. Eu costumo dizer que o Ludi talvez seja o primeiro, o Gin e o Ludi sejam o primeiro, mas tem uma outra vertente que também é o gado da Maná, ou o gado do Instituto Zootecnia. Então tinha assim essas linhagens, brigavam entre si, até hoje tem alguma coisa nesse sentido, mas nas exposições peremptoriamente, era o gado racialmente bem selecionado. Então, o animal tinha que ter a orelhinha pequena, o chanfro curto, a marrafa bem feita. Tinha que ser lindo esteticamente e racialmente. O Panagpur, ele era um touro que ele não era um touro bonito. Ele foi um bezerro muito bonito, mas depois que começou a nascer o chifre dele, ele não se tornou um touro muito bonito, mas ele tinha partes econômicas muito evidentes, né? Ele ganhava muito peso, ele tinha um ganho de peso diário que era recorde para a época. Estou falando coisa, pessoal, o seguinte, o Panagpur é de 1990, então ele teria quantos anos hoje, né? 31 anos hoje. Estou falando coisa de 31 anos atrás. Então, obviamente, hoje, tudo que eu estou falando hoje tem muito melhor, até porque existem grandes neloristas pensando no melhoramento genético do Nelore a todo instante, grandes técnicos, grandes profissionais orientando, e obviamente não podia ter outro rumo a não ser melhorar substancialmente o Nelore como um todo. Mas naquela época o Panagpur impressionou pela sua capacidade de ganhar peso e a sua carcaça, um posterior bem desenvolvido, com a musculatura mais convexa, menos retilínea, um animal com um frame mais moderado, ele já era aquele animal que tinha a costela e os membros proporcionais, com harmonia, um animal que não era curto, ele não era... um animal que depois transmitiu tudo isso para os filhos dele. Então, na época, o Panagpur pesou com 8 meses 400 quilos. Então, hoje, se você for Uberaba, qualquer animal de 8 meses na pista de Uberaba tem 400 quilos. Qualquer não, mas grande, muitos. Hoje tem fêmeas que podem chegar a esse peso com 8 meses de idade. Mas na época o Panagpur foi um dos primeiros que chegou com esse peso e começou a ganhar muito peso e começou a apresentar características econômicas de uma raça que é uma raça que na Índia não é selecionada para corte, que veio a ser selecionada para corte no Brasil e que deveria, portanto, receber atenção exclusiva da parte econômica, senão o Nelore não ia vir aqui cumprir a função dele, que a função dele é produzir carne para o mundo, que não tem raça mais adaptada ao Brasil, aos trópicos, ao Brasil, vou dizer,
do que a raça Nelore. E a raça Nelore bem selecionada, ela não perde nada para nenhuma raça. O problema é que as pessoas costumam chamar de Nelore tudo que é branco. E nem tudo que é branco a gente pode chamar de Nelore, porque você não sabe o quanto de melhoramento genético tem naquele boi branco ou naquela vaca branca. Às vezes tem muito pouco melhoramento genético. Mas se você pega um rebanho comercial que produz carne, se ele está num criatório de pessoas dedicadas e sérias e que fazem melhoramento genético com acasalamento com touros, inseminação artificial, visando a produção de carne, visando as partes econômicas do animal, atinge níveis impressionantes, excelentes, não perde para raça nenhuma no mundo, né? O problema é que nós temos 170 milhões de Nelore, então é óbvio que não são 170 milhões que são ótimos. Mas aquela parte que é ótima não perde para ninguém. E o Panaguipur é precursor disso, junto com outros. Ele não é sozinho, não. Mas ele foi um que levou isso para as pistas, né? Começou, a partir daí, um animal ganhar 1,3 kg por dia, né? Era raro, né? Hoje é simples, né? Hoje qualquer um ganha 1,4 kg, 1,5 kg. Mas o Panaguipur chegou em Uberaba ganhando 1,370 kg, quase 1,4 kg por dia, de ganho diário, que a gente chama de ponderal. E isso aí, para a época, era um negócio, né? Absurdo, né? E o ponderal do Nelore não é o ponderal do confinamento, por exemplo. No confinamento, você faz o ponderal daquele período, né? 100 dias, 120 dias. Para a pista de julgamento, o ponderal ele é calculado da vida do animal. É do dia que ele nasce, computa o peso, tira o peso que ele nasceu, porque o peso que ele nasceu não conta. Dali para frente começa a contar o ganho de peso dele. Então a conta é um pouco diferente. Então por isso que você fala, mas o Panaguipur só ganhou 1.400 gramas por dia, sendo que no confinamento vários ganham 1.800, 1.900, mas o confinamento é 4 meses. O Panaguipur foi a vida inteira da pista dele, né? 36 meses de pista. Resumindo, ele foi um touro que veio revolucionar a parte econômica do Nelore e ele também tinha muita fertilidade, transmitia, tanto é que depois ele ficou conhecido como o maior avô paterno do Brasil, porque as filhas do Panaguipur viraram as melhores vacas do Brasil, pela fertilidade e pela habilidade materna. Então, realmente foi uma história muito bonita. Excelente, Chico. Muito bem explicado, inclusive, né? Acho que ficou bem didático para todo mundo entender. Eu queria só para a gente fechar esse capítulo, né? Você disse que depois das pistas ele foi para uma central, né? Evidentemente para se tornar um doador, né? De material genético, de sêmen, né? Na época do auge chegou a valer quanto uma dose de Panaguipur? R$500 a dose. Obviamente não vendeu todas as doses a R$500, mas ele começou vendendo a R$6 a dose. Eu lembro, amigo meu, que eu falava assim, compra uma dose do Panaguipur aí, rapaz, tá R$6. Ah, não, eu comprei do fulano, eu comprei do Beltrano. Aí quando a dose do Panaguipur tava 30, aí o amigo meu chegou, você não tem aquele sêmen de R$6 ainda? Eu falei, agora não, compadre, agora é 30. E aí, depois ele foi subindo, ele tinha uma disputa sadia, né? Ele tinha uma disputa com o Fajardo, né? Era ele e o Fajardo. O Fajardo vendia muito sêmen também. O Fajardo acho que vendia em quantidade de sêmen, o Fajardo vendia mais que o Panaguipur. Talvez em faturamento o Panaguipur era mais, porque o Panaguipur sempre vendeu mais caro que o Fajardo. Mas tinha uma rixa bem boa e salutar, porque ajudou a melhorar o Nelore, essa Panaguipur Fajardo. Né? Então o Panaguipur subiu o preço, o Fajardo subiu um pouquinho. O Helder Galera, finado Helder Galera, amigo nosso. E o Panaguipur foi subindo até chegar a R$500, né? Depois, aí é outra história. Ainda existe material genético do Panaguipur à disposição dos compradores ou não? Tem, patrão. Tem, a gente tem sêmen do Panaguipur, tem algumas empresas que têm sêmen que guardaram o sêmen dele. A Pauliceia tem sêmen dele até hoje. Obviamente é uma relíquia, né? A gente tem até o material genético dele para poder clonar ele se quiser. Mas eu junto com a minha irmã na época, decidimos não fazer o clone do Panaguipur, porque o clone é um negócio muito comercial, né? Mas melhoramento genético mesmo não é o que me cativa, você entendeu? E de mais a mais, o Panaguipur é um touro de 31 anos hoje, né? Que nasceu há 31 anos atrás. Então, se nesse período não apareceu nenhum touro melhor que ele, então
E na verdade apareceu muitos touros hoje melhor que ele. É igual um grande ídolo, né? O Pelé teve a vida dele, o momento dele, o auge, e depois apareceram grandes jogadores, excelentes, até discussão quem que é melhor. Então, aí, o Panaghipura é a mesma coisa. Na época dele, ele foi o Pelé. Depois apareceu vários outros melhores que ele, eu acredito até. Legal, Chico. Agora, você citou no meio da tua fala que o melhoramento genético já não é mais o teu foco, né? O que você está fazendo hoje na fazenda? Olha, como meu pai realizava leilões, exposição, ele estava sempre envolvido com o sindicato. E eu, desde que eu me conheço por gente, com 12 anos de idade, eu vou no Sindicato Rural de Rondonópolis. E quando eu formei, eu vim para cá e me envolvi na administração do sindicato. O Paulo Bier, meu amigo, grande Paulo Bier, me chamou para ser secretário. Eu fui secretário e fiquei lá, tô na diretoria até hoje do sindicato. Culminou que eu virei o presidente do Sindicato Rural. Fui convidado para ser vice-presidente da FAMATO e depois o Normando me convidou para ser o superintendente do Senar. Quando chegou esse convite, eu fiz uma ponderação na minha vida, né? Eu não gosto de fazer as coisas meia boca, né? Ou faz ou não faz. Meu pai falava assim, quando você recebeu uma proposta ou um convite, você tem todo o direito de falar não. Mas se você falar sim, você tem que honrar a sua fala. Você tem que falar e cumprir. Então eu pensei, eu ia ter uma mudança de vida significativa, né? Porque eu ia morar segunda a sexta-feira em Cuiabá para me dedicar a essa nova fase. E o Nelore, Patrone, ele é daquele que tem que ter alguém que ama fazer o que faz. É igual vaca leiteira, é todo dia, tem que analisar o bezerro que nasce, tem que fazer acasalamento, tem que estar junto com os técnicos da BCZ, tem que dedicar. Ou você paga alguém para fazer isso, ou você mesmo faz. No caso do meu pai, era ele mesmo que fazia, no meu caso, era eu mesmo que fazia. E eu resolvi que para mudar eu teria que diminuir muito o gado Nelore e fazer alguma atividade que não dependesse tanto da minha presença física na fazenda. Então hoje eu tenho 130 vacas Nelore, 150 agora com essa nova desmama, eu já estou contando as novilhas que vão entrar agora, 150 vacas Nelore, porque eu não vou perder a genética, uma genética de 50 anos, mas eu parti para o confinamento, para a atividade de confinar boi, né? Então, hoje eu tenho um confinamento na Paulicéia, já tinha a estrutura do Nelore, eu adaptei, reformei, construí uma fábrica, um barracão, fiz toda a estrutura para ter um confinamento. Hoje a gente tem um confinamento, montei uma estrutura, tem um apoio técnico da Nutripura, tem um assessor que me atende, tem um grande cara que ficou no meu lugar aqui, que me dá a liberdade de ir para Cuiabá. Então hoje a minha atividade principal é engorda de boi, confinamento de boi, engorda de boi. Uma mudança muito grande, mas eu gostei, cara. Interessante, Chico. E aí você já tocou num ponto que viria a ser o próximo assunto, que é justamente essa sua característica de estar sempre envolvido com a liderança do setor produtivo desde muito cedo, né? Você é um cara novo e que tem trilhado um caminho sindical, um caminho de liderança, de envolvimento com o setor já há um bom tempo e sempre estando presente, né, em discussões importantes aí da atividade. Patrone, meu pai falava assim, a pessoa quando quer fazer, ela faz, não precisa nem de cargo para fazer. Se você quiser ajudar mesmo, você ajuda. Mas tem muitos que só querem aparecer na foto, né? Então fazer mesmo que pega para fazer são poucos. Os presidentes de sindicatos rurais sabem o que eu estou falando. Para você montar uma chapa de sindicato rural não é fácil. Mesmo o sindicato rural que você monta uma chapa com certa facilidade, depois de um tempo, fica só você sozinho, mais 2, mais 3. Se você tiver 3 da sua chapa ajudando você a administrar o seu sindicato, você pode se considerar um iluminado, um cara de sorte. Porque é pouca gente que quer se incomodar com as coisas alheias ou dos outros. Só que o sindicato rural, a pecuária, não é coisas dos outros. Eu estou inserido como produtor rural. Então, se eu quiser melhorar para todo mundo, eu vou melhorar para mim também, porque eu estou inserido nesse contexto. É simples assim. E eu acostumei com meu pai dessa forma. Vamos fazer, vamos pegar e fazer. E a gente tinha que fazer, e eu comecei a realizar. Não é fácil achar pessoas para fazer isso. Rondonópolis tem uma vantagem, porque Rondonópolis tem uma característica que o sindicato rural consegue aglutinar pessoas a fim de realizar. Então, tanto é que a exposição aqui, que é uma das maiores do Brasil, é feita pela diretoria do sindicato. Isso é raro acontecer, de todos os diretores, cada um se envolver
em algum setor, né? Um cuida do rodeio, o outro cuida do show, o outro cuida dos leilões, o outro cuida do gado, o outro cuida da segurança e por aí vai. Aqui em Rondonópolis é um caso à parte, de sucesso nesse ponto. Eu vejo muita gente usufruindo, às vezes, desse, né, para ter um reconhecimento pessoal em detrimento do reconhecimento de todos. E quando eu me vi envolvido com isso, eu falei, não, eu quero, é o contrário. Quando eu sentei na cadeira de presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis, eu soube diferenciar bem o Chico presidente do Chico produtor, do Chico criador de gado Nelore, do Chico que faz leilão. Então, eu era um cara que representava a todos, represento a todos, e faço isso com muita vontade, com muito amor, porque eu sei que se não tiver alguém para fazer isso, para pegar no chifre do boi, a gente vai correr muito assunto à revelia. Você sabe que em Cuiabá acontece tudo, lá em Brasília acontece o resto, e o produtor rural não tem tempo de ficar indo em Cuiabá, não tem tempo de ficar indo em Brasília. Se ele não tiver gente de confiança para fazer essas coisas para ele, que realmente entende, que realmente está disponível para fazer, que quer fazer, a gente perde muito, porque a balança fica pendida só para um lado. Então, para a balança não pender só para um lado, tem que ter pessoas do nosso lado capazes de defender a classe de agropecuarista. Tem muita informação equivocada, tem muitos interesses escusos, tem interesses internacionais envolvidos. Então, a gente tem que estar sempre atento. E eu gosto disso, Patrone. Eu gosto de estar nesse meio, porque eu gosto de comprar uma briga boa, né? Quando você tem a razão e quando você sabe que aquilo que você está fazendo é nobre para uma classe que precisa de tranquilidade para produzir, de segurança para produzir, você se sente bem, eu me sinto bem. Está no meu sangue fazer isso, entendeu? Hora daquela pausa no bate-papo para dar um recado para você que quer se vestir bem, seja no campo ou na cidade. Você já ouviu falar da Hipismo Clássico e Rural Store? É uma nova marca no mundo equestre e rural com uma linha incrível de peças para vestir o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Tem jaquetas, camisas, camisetas, calças, bermudas, tudo com uma pegada moderna, caimento perfeito e excelente qualidade. Se você ainda não conhece, corre lá no Instagram para dar uma olhada nas opções. É só digitar Hipismo e Rural Store e conferir os produtos. Aliás, olha, faz o seguinte, começa a seguir o perfil para ficar por dentro das novidades e lançamentos. Aí você também já aproveita para enviar uma mensagem para o pessoal de lá e receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai gostar, viu? Hipismo e Rural Store, de Cuiabá para todo o Brasil. Desde o ano passado, desde janeiro de 2020, você assumiu a superintendência do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né, aqui de Mato Grosso, o Senar Mato Grosso, que tem um papel excepcional e importantíssimo, né, que é justamente de capacitar mão de obra, gerar conhecimento, gerar informação, que normalmente a gente costuma dizer que promovem transformações de vida, transformações da realidade de propriedades. Qual a tua visão dessa missão que você tem às mãos e, claro, essa missão do Senar, Chico? Patrone, enquanto presidente do Sindicato Rural, eu era fã do Senar, porque eu entendia que o Senar era o braço educacional do sistema, fundamental. Hoje, como superintendente do Senar, eu sou apaixonado pelo Senar. O Senar, ele é uma potência para transformar a vida no campo e a vida das pessoas. Nós temos uma equipe maravilhosa, colaboradores dedicados. Eu encontrei pessoas lá com vontade de fazer e eu coloquei a minha visão de produtor rural, a minha visão de realizador, a minha visão de pessoa que quer pragmática, sabe? Vamos fazer o simples e eficiente e vamos desembaraçar algumas coisas, porque às vezes o Senar ele era um pouco devagar em algumas ações. E dentro da lei, dentro do regulamento que rege o Senar, que ele é auditado pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União, a gente tem condições de fazer o Senar entregar mais e de fazer o Senar ser mais ágil. E isso está sendo. Tanto é que nós estamos lançando o ano que vem, em 2022,
o projeto de 10 mil eventos. O Senar vai fazer 10 mil cursos. Isso significa que nós vamos impactar, treinar, capacitar mais de 120 mil pessoas. Nós vamos construir um CT em Água Boa, nós vamos construir um CT em Sapezal, nós temos CT sendo analisado em Querência e em outras regiões. Nós temos um centro de excelência em integração lavoura-pecuária sendo construído em Tangará da Serra. Nós já temos rodando o CT de Sorriso, o CT de Campo Novo dos Parecis, e está em fase de implantação agora o CT de Rondonópolis e o CT de Campo Novo, de Campo Verde. Olha, é uma potência. E agora, de uns anos para cá, de 2015 para cá, e muito mais agora, depois que eu cheguei no Senar, nós estamos impulsionando a ATEG, Assistência Técnica e Gerencial. A Assistência Técnica e Gerencial no Senar, hoje, ela é um carro-chefe. Ela transforma a vida do pequeno e do médio produtor. Nós temos assistência técnica, é diferente do curso. O curso do Senar, geralmente, ele tem de 20 a 40 horas, em média. A pessoa vai lá, aprende em 40 horas uma função, ela aprende com qualidade e ela pode se tornar mestre naquilo que ela aprendeu. A TEG, ela é assistência técnica em diversas atividades, onde o técnico de campo do Senar vai na propriedade e fica lá na propriedade durante 2 anos, acompanhando mês a mês a evolução daquela propriedade. Então a gente chega numa fazenda que tira 50 litros de leite e quando passa-se 2 anos, essa fazenda está tirando 300 litros de leite, sem grandes investimentos. É disseminando conhecimento, disseminando manejo, tecnologia. E isso nós temos assistência técnica em bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, piscicultura, fruticultura, horticultura, floricultura e agora vai começar com apicultura também. Então, eu sou fã número 1 da ATEG, da assistência técnica do Senar. E eu cheguei no Senar, assistência técnica atendia 400 propriedades. Fim desse ano vão ser 1.500 propriedades. E o ano que vem nós vamos atender 2.500 propriedades. E parabenizar toda a equipe ATEG do Senar, né? Em nome do Armando, eu parabenizo a todos. Eles entenderam a minha ansiedade de fazer a TEG virar um dos principais projetos do Senar, igual ela está virando. E o Senar, pouca gente sabe que é o seguinte, a diferença do Senai para o Senar, o Senai é a parte educacional da indústria, mas a parte social é o SESI. O Senar não tem a parte social separada. A parte social do Senar é na mesma administração. Então, 30% do que o Senar arrecada, a gente é obrigado a destinar à promoção social. Então, o Senar faz mutirão rural, faz Cine Senar e faz a ecoterapia. Nós hoje temos mais de 40 ecoterapias espalhadas pelo estado do Mato Grosso. Talvez é o maior projeto de promoção social que nós temos. E é maravilhoso você ver a transformação da vida das pessoas e ajudar as pessoas com a ecoterapia. Então, o Senar realmente, eu costumo dizer, meu mantra lá é o seguinte, o Senar não tem dinheiro, o Senar pega o dinheiro do produtor rural, transforma ele em produtos educacionais, assistência técnica e promoção social e devolve ele para o produtor rural. E a nossa missão é devolver o máximo possível, com o máximo de qualidade possível. Legal, Chico. Parabenizo pelo empenho à frente do Senar, pelo trabalho já desenvolvido, né, nesses praticamente 2 anos aí. Isso estou falando, me referindo, claro, ao Senar. Sou testemunha, né, desse empenho que você tem empregado e dessa visão muito prática, né, do que deve ser feito, de qual é o caminho, num momento difícil como a gente atravessa, né, em virtude da pandemia desde o ano passado. Muitos desafios aí precisaram ser superados e vocês têm feito isso. Parabenizo aqui, deixo meu reconhecimento para você por estar testemunhando isso semanalmente, né, esse trabalho que você vem realizando e toda a equipe do Senar. Você citou ali o Armando foi nosso entrevistado aqui no episódio 7, aliás, quem quiser conferir, um bate-papo bem legal com o Armando Urenha, falando sobre assistência técnica e contando também
a história dele tá bem bacana. E aqui, Chico, eu deixo esse espaço agora, primeiro para te agradecer, cara, por esse bate-papo. A gente realmente bateu um papo aqui, conversou, contou história, né? Conheceu um pouco mais aí da tua trajetória, que coincidiu aí com um período muito importante da pecuária brasileira, né? Da história da fazenda de vocês. Eu queria deixar esse espaço para que você traga suas considerações finais aqui. Te agradeço mais uma vez por estar participando do podcast. Patrônio, eu agradeço imensamente esse papo com você. Você sabe que eu gosto muito de conversar com você, sempre é edificante. Eu quero agradecer, cara. A minha fala final é de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, que tem muito espinho, tem muita dificuldade, tem muita luta, mas na hora que eu faço a contabilidade, tem muita coisa boa também, a família maravilhosa que Deus me deu, minha esposa, meus filhos, agradeço imensamente a isso aí é sem palavras, né? O Normando, ele fala uma coisa que eu peguei como um mantra, ele fala assim: o dia que a vida institucional for maior que a sua vida familiar, aí você começa a se perder no caminho. Então eu entendo muito bem isso, eu estou bem dedicado na minha vida institucional, mas a minha vida familiar ainda é a principal vida que eu quero, que eu tenho, que eu amo, é minha família. Então eu tenho isso bem, tanto é que toda sexta-feira eu corro para casa, né? Para pegar um colo da molecada, da minha esposa, etc. Agradecer a todos os colaboradores do Senar. Vou contar uma coisa aqui, eu conversei, quando eu entrei no Senar, eu conversei com todos os colaboradores, todos, 100%, quase 200. O que eu mais escutei foi: eu amo o Senar, eu amo trabalhar no Senar, eu sou grata por tudo que o Senar fez por mim, eu visto a camisa do Senar. Eu escutei isso em muita gente, de vários setores, de vários cargos diferentes. Isso me chamou muita atenção. E hoje eu entendo perfeitamente o que essas pessoas falaram, porque eu sinto exatamente a mesma coisa, né? Quero agradecer, então, hoje, um agradecimento do Normando de ter feito esse convite e me possibilitar de estar nessa família maravilhosa que chama Senar. Então, é isso aí. Todos os colaboradores, em nome do Guto Zanata, que é o cara que está do meu lado lá, braço direito, esquerdo, eu quero agradecer a todos, porque se eu for falar todos, vai ser 200, agora vai chegar a quase 250, então é impossível. Mas todos que estão escutando, sinta no coração aí um abraço do Chico, e sabe que eu estou vendo a luta de cada um aí. Espero que cada um esteja vendo a minha luta também. Chico da Pauliceia, Chico de Castro, Chico Panagipur, cara, mais uma vez, obrigado pela participação. Esse é o Chico, né? A pessoa com simpatia e uma história de sucesso. Chico, obrigado e parabéns mais uma vez. Sucesso, Patrônio. Você é um cara abençoado, um cara muito legal. Eu tenho certeza que Deus escolheu um futuro brilhante para você, viu? Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Sucesso, conte comigo. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.